Louvado seja o nome do nosso Deus, que está aqui conosco. Eu quero falar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele tem nos dado, daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz por nós e ainda irá fazer. Cristo, o nosso alvo supremo, é o tema da minha mensagem. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Peço que você fique de pé, por favor. Filipenses, capítulo 3. Filipenses está logo depois do livro de Efésios. Vou ler a partir do versículo 12. Fala da soberana vocação. Filipenses 3, versículo 12, que diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Querido Deus, eu te louvo e te bendigo pela tua palavra. Fale aos nossos corações nesse momento, nos ajudando, Deus, para que nenhuma dúvida paire sobre nós. Como teu arauto, eu peço a tua ajuda também, que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos amém? Amém. Glória a Deus. Ideal. O que quer dizer ideal? Sentimento íntimo que todos alimentam na vida. E quando nós olhamos para a história, meus irmãos, ela registra em suas páginas os testemunhos eloquentes de homens que deram suas próprias vidas na concretização de um ideal. A própria história do nosso país, nós encontramos personagens que morreram acreditando no ideal. E eu creio também, meus irmãos, que nesta noite cada um de nós aqui podemos ter no nosso coração um ideal. O meu ideal é Cristo. O meu ideal um dia estar com o Senhor para todo sempre. Porque Jesus Cristo, Ele é o nosso ideal, não é? Eu penso nisso um dia, não é? E eu quero falar sobre 3 atributos. Claro que Jesus tem muitos atributos, mas quero falar nessa noite sobre 3 atributos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, Ele é amor. Ele não tem amor, Ele é. A essência do nosso Senhor é amor. Vamos lá. Volte um pouquinho aqui em João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo 13, fala a respeito desse amor que é o Senhor. No capítulo 13, no versículo de número 34. João 13, 34, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, aqui como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não tem como uma pessoa dizer que é de Cristo e não amar o seu irmão, não ter amor, principalmente para os da família da fé. É uma pena que hoje há uma brigaiada tremenda. Irmão que não se dá, irmão que não fala com o irmão.
Irmão que estende a mão para cumprimentar o irmão, não aceita o cumprimento, mas diz que ele é de Cristo. E ela também fala que é de Cristo. A essência dele é amor. Por isso que ele fala, novo mandamento vos dou. Por que Jesus falou novo mandamento vos dou? Porque na lei passada, era o que? Olho por olho, dente por dente. Então ele fala, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele viveu o amor, ele entregou-se pelo amor. Jesus não foi um mártir, Jesus não foi um herói. Jesus é meu herói. Que conversa é essa, Jesus é meu herói? Nada disso. Ele nos amou. Aí você está aí em João, caminha um pouquinho comigo lá em Romanos 5:8. Romanos, você vai ler junto comigo o versículo 8 de Romanos 5:8. Você vai poder ler junto comigo esse versículo aí. Ok, amado? Vamos lá. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele provou o seu amor. Deus provou o seu amor por nós, né? Pelo fato de ter Cristo morrido, sendo aí, a gente ainda éramos pecadores. Então, qual o motivo que teria? O que nós, seres humanos, fizemos que levasse a Cristo a nos amar? Nada. Nós éramos pecadores, nós éramos, podemos dizer, os infratores, a condenação era merecida, mas Ele pagou o preço, por amor a mim e a você. Por isso que fala, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a essência de Deus é amor. O mundo de hoje reconhece essa necessidade do amor. Só haverá amor verdadeiro nos corações dos homens quando eles receberem da fonte que é Deus. Hoje fala do dia dos namorados, né? E hoje fala de um amor. Esse amor não é o amor de Deus. Esse é o amor pessoal humano. É o amor do toma lá da cá, não é? É o amor do interesse. O amor de Deus foi incondicional. Nós não merecíamos o amor de Deus, mas Ele nos amou a si mesmo. Nós merecíamos, como eu falei, a condenação, mas por amor a nós Ele se entregou, Ele se deu, Ele se fez pecador no nosso lugar. Por quê? Por causa da essência dEle. Fala do testemunho de um homem chamado Gandhi. Quem ouviu falar de Mahatma Gandhi? Que ele lutou pela independência da Índia, né? Ele buscava esse ideal. E tem uma frase dele interessante que diz assim: se o único homem atingir a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Vou repetir: se o único homem atingir a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Mesmo aquele cidadão que lutava pelo ideal dele, pela libertação, né? A independência da Índia, dos países europeus, sem ter provado que ele foi um cristão, porque não foi, mas ele tinha na sua consciência isso. E eu creio que tudo isso, meus irmãos, é proveniente de Deus, mesmo uma pessoa não sabendo. Então, a essência de Deus é amor. A segunda que eu separei aqui é a paz. A paz foi sempre um anseio do coração do homem. Existe a busca pela paz, alimento para a paz, conferência para a paz, os esforços da ONU para a paz, mas aonde está a paz? A Bíblia fala que Jesus é o quê? O príncipe da paz. Vamos lá em Isaías 9. Isaías, lá no Velho Testamento, Isaías capítulo 9. Nós vamos encontrar
uma profecia de Isaías falando a respeito de Jesus Cristo. Estava falando a respeito de Jesus Cristo. Isaías 9, no versículo de número 6, diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, que é mais? Príncipe da Paz. Isso foi dito há 700 anos atrás, uma profecia. Aqui fala-se que Isaías foi o profeta messiânico, não é isso? Então ele anunciando a vinda do Senhor Jesus. Ele fala a respeito da vinda, e lá em Isaías 53 fala a respeito como seria a sua morte, né? O seu padecer. Por isso que fala que Isaías foi um profeta messiânico. Então, ele é o príncipe da paz, ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Ele é o Senhor da paz. Ele somente que pode dar a paz. Como eu falei, as pessoas buscam fazer várias coisas levando-se para a paz. Por exemplo, eu falo tudo no final do ano, as pessoas colocam roupas brancas para ir para a praia, final de ano, para pedir paz, que é a roupa branca, na final de contas, não é isso? Que vai trazer paz. Se isso resolvesse, o Rio de Janeiro não tinha essa violência que tem, teria? 2 milhões e meio agora falaram, na praia, final de ano, todo mundo pedindo paz, né? E soltam fogos, aquela coisa toda, aquela festa. E aí? Muda alguma coisa? Tem mudado alguma coisa? Porque essa paz, ela não existe dessa forma. A verdadeira paz, só quem pode dar é o nosso Senhor, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é o autor da paz. Em Cristo as pessoas podem ter paz, mesmo morando uma cabeça de porco. Eu estou falando do passado, hein? Quando a pessoa mora naquele monte de lugar cheio de casa, antigamente falava o quê? Quem lembra aí? Cabeça de porco, inferninho, buraco quente. Os nomes que se davam era assim que se falava, né? Por que eles falavam assim? Porque volta e meia tinha confusão naqueles lugares onde moravam várias pessoas juntas, né? Mas se você estiver em Cristo, mesmo morando ali, você pode ter a paz. Mesmo estando naquela condição, naqueles falatórios, você pode ter paz dentro do seu lar, porque a paz que você tem não é a paz do exterior, ela está dentro de você. Naquele dia que você se rendeu a Cristo, essa paz adentrou em você. Isso não quer dizer que você não vai passar por luta, por dificuldade, por tribulação, não. Mas Ele vai estar contigo, porque é a promessa dele. Ele está aí convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, versículo 20. É promessa do nosso Deus. Então Ele é amor, a essência dele é amor. Ele é a paz, porque é o príncipe da paz. E Ele também é serviço. A mocidade hoje está à procura de uma causa para servir, mas o Cristo é o padrão para todo aquele que sinceramente deseja servir. Ele veio para servir. Vamos lá em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10. Marcos capítulo 10. Versículo 45. Olha o que diz o versículo de número 45 de Marcos 10. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Ele veio para servir. O único que veio a este mundo, serviu a humanidade da época, daquela localidade onde Ele andou, morreu, ressuscitou e continua servindo. Amém? O único. Mostra outro homem aí, outra pessoa que morreu e serve hoje. Ninguém mais, a não ser Jesus Cristo.
Não existe outro nome que possamos invocar para pedir alguma coisa, algum tipo de serviço, a não ser o nome de Jesus. Então, quando diz aqui, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele é amor, ele é a paz e ele também é serviço. Toda a sua vida foi um contínuo serviço ao seu próximo. Aí você caminha mais um pouquinho comigo aqui. Estou falando agora de serviço. Atos. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Versículo 38. Atos 10, versículo de número 38. Pedro estava falando a respeito de Jesus Cristo. E nesse versículo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O ministério de Jesus de 3 anos e meio foi de serviço, foi de fazer, de tirar as pessoas do flagelo, porque surdos passaram a ouvir, mudos passaram a falar, cegos passaram a enxergar, coxos passaram a andar, mortos ressuscitaram, porque não foi só um, não é? Se você olhar na Bíblia, não foi só um. Ele ressuscitou a filha de Jairo, é isso? Ele ressuscitou o jovem filho da viúva de Naim, que era um lugar. Ele ressuscitou Lázaro. Então, ele estava trabalhando, ele estava prestando serviço àquelas pessoas daquela época, e hoje ele presta serviço a mim e a você. Quando nós oramos no nome de quem? No nome de Jesus. Nós clamamos no nome de quem? No nome de Jesus. Sempre no nome dele. E eu creio que nós também, todos nós, só prestamos um serviço eficiente ao nosso semelhante quando estivermos servindo no Espírito de Cristo. O evangelismo que nós estamos fazendo todo final de mês, no último sábado do mês, é o serviço. Nós levamos a presença de Deus. Se as pessoas abrirem suas casas, adentramos naquelas casas e oramos por aquelas pessoas. Macate, César, irmã Deise, não é isso? Estiveram aqui, nosso vizinho aqui do outro lado. E lá, foram lá, prestaram o serviço que tinha que prestar, medindo a pressão arterial, não é isso? Glicose também não. Também. E oraram por eles. Obviamente falaram de Jesus. Prestamos um serviço. A honra e a glória não é do César, da Cátia, da Deise, mas do Senhor. Porque Deus tocou no meu coração para pedir que eles fossem lá. Quem mais foi? A Luciana também, né, Luciana? Foi também, não é isso? Porque ele mandou uma carta para cá, porque tinha um advogado aqui prestando serviço, né? Jurídico, as pessoas tiveram que buscar ajuda, e o marido pensou que o nome dele é Orlando. O nome da esposa dele eu conheço, que é a Ana. Achou que era um médico. E pediu, aí ele trouxe a carta, né? E pediu que o doutor pudesse dar um pulinho lá para dar uma olhada nela. Aí eu falei, vai lá, pedi a eles, eles foram, é isso? E aí, serviço. A honra e a glória do Senhor. Nós nos colocamos na disponibilidade de Deus para sermos usados por Deus. Claro que nós chegamos lá, mas levamos a presença de Deus, nós oramos pelas pessoas, mas o que acontece depois? É Deus fazendo na vida delas. Nós somos apenas o ponto de contato, nós somos agentes de quê? De milagres, porque nós levamos a presença de Deus, serviço. Então hoje o Senhor Jesus nos usa para isso, porque Ele é serviço.
Então Cristo, ele tem que ser o nosso ideal, como eu falei no início. O apóstolo Paulo deu, aqui nesse texto do início, o seu testemunho a respeito. Procuremos, hoje vamos voltar para lá, Filipenses, capítulo 3, quando Paulo fala, o apóstolo Paulo fala, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, quando ele fala no versículo 13, irmãos, falando para a igreja, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o nosso alvo, meus irmãos? O nosso alvo é o céu. O cristão que não almeja o céu, o cristão que não almeja a vida eterna, ele precisa se converter. Ele precisa rever os seus conceitos. O nosso alvo não é este mundo. Nós estamos aqui de passagem, até quanto tempo? Nós não sabemos. Um dia vamos ser recolhidos. Um dia o Senhor vai nos chamar. Quer nós queiramos ou não, vamos ter que ir. Não é? Mas, enquanto estivermos aqui, vamos ter que fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Qual o serviço? Pregar o Evangelho a toda criatura. Eu tenho falado aqui na igreja que é muito bom vir à igreja, ouvir uma mensagem, sair abençoado, na hora do louvor se adorar a Deus e tal, e daí? Eu falei isso lá. E daí? Ah, foi tão bom, estou cheio de Deus, tá bom. E daí? O que você faz com isso? Você só vem na igreja e fica cheio de Deus, não faz nada? Nem lá no seu serviço você fala de Jesus. Aonde eu vou, o cara vai se escolher. Aonde eu vou, eu levo isso. Lá na tive na quinta da família, estava chovendo, a peça um frio, 6 horas da noite, 6 horas não, cheguei lá às 6h15 para tirar o exame de sangue. Eu vou no mercado, está aqui. Eu só não faço que nem o Benjamin, pense bem. Aí também só o Benjamin, deixa para conta dele. Né? Mas, se a pessoa vai ou não, estou fazendo, em qualquer lugar eu entrego, porque isso aqui é uma decisão que a pessoa vai tomar. Não é isso? Você está trabalhando, está servindo. Só que você está servindo, na verdade, Deus está te usando. Porque quem faz é Ele. Quem vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é Ele. Mas você foi o agente. Né? Você foi aquela pessoa. Nós temos bastante lá. Você pode sair daqui e levar uns 10, 20. Quanto você quiser, né? Nós vamos fazer mais. Tem mais 3.000 ali dentro. E ali tem mais de 1.000 ali. Você pode pegar e levar. Você está servindo, Deus te usando, né? Essa parte humana Deus não vai fazer, mas você pode fazer. O impossível é por conta dele, exclusivamente dele. Então ele fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar em outro modo também, isto Deus nos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu não quero chegar de mão vazia. Eu quero que Deus possa falar para mim e para você, servo bom e fiel. Quando a Bíblia fala servo bom e fiel, essa palavra é muito forte, fiel. Fiel por que fiel? Porque você foi fiel a Ele. Você cumpriu aquilo que Ele te mandou fazer. Deus não vai falar: servo bom, hein? Que igreja você construiu, hein? Que vidraça, hein? Que som você botou lá, hein? Que isso? Deus não vai olhar para isso não, meus irmãos. Deus vai ver a sua fidelidade. Fidelidade. De você ter combatido o bom combate. De você ter completado a carreira. E de você também ter guardado a fé. E ter perseverado até o fim. Que diz lá em Mateus 24, versículo 13. Você perseverou até o fim. E você fez isso. Há muita gente querendo fazer outras coisas mirabolantes para mostrar alguma coisa. O Evangelho, ele é simples. Eu tenho falado isso com os colegas. O Evangelho é simples. O homem que complica o negócio, cria um monte de coisa, inventa um montão de coisa, uns acrescenta, uns tira. É só falar o que está escrito e fazer o que Deus mandou. Ponto.
Deixa o resto por conta dele. É ele que vai fazer. Amém, amados? Amém. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa fazer com que a nossa vida seja vivida de fé em fé, como diz o apóstolo Paulo, e de glória em glória. Curva essa cabeça, querido Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido essa palavra ao nosso coração. Que de verdade, Deus, possamos colocar em prática, anunciando a tua verdade onde quer que formos e estivermos, e nunca nos esquecermos de quem nós somos e de quem é o nosso Deus. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo e de tudo, dono de tudo. Nós não somos dono de nada, como diz o Salmo 24, versículo 1. A Deus pertence a terra e tudo que nela se contém, os homens, os que neles habitam. Tudo é do Senhor. Então, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, nós possamos administrar, possamos, ó Deus amado, de verdade, chegar naquele grande dia e poder ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Então, Senhor, nos ajude. Abençoa, Deus amado, meus irmãos que deixaram o conforto do lar nessa noite fria e vieram a este lugar para cultuar o teu nome, para ouvir a sua palavra. Leva-nos em paz agora aos nossos lares. Conduza-nos, ó Deus, com a tua paz, com a tua proteção, com a tua segurança. Nos concedendo uma noite tranquila, nos dando um sono reparador. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe e te guarde e te dê a paz. Amém? Boa noite, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que o nosso Deus é um Deus bom todo tempo. Boa noite.